toda a terra vos adore com respeito e proclame o louvor do vosso nome, ó Altíssimo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Saudação e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos e amados, nós estamos reunidos no amor de Cristo nesta manhã para meditarmos a sua palavra, fazer a nossa oração da manhã, pedir a Deus graças e bênçãos sobre cada um de nós, sobre as pessoas que pedem as nossas orações, os doentes, a conversão dos pecadores e as almas do purgatório. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que governais o céu e a terra, escutai clemente as súplicas do vosso povo e dai ao nosso tempo a vossa paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. A palavra do Senhor é viva e eficaz. Ela julga os pensamentos e as intenções do coração. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam, por acaso, fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos, e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos e amados, o Santo Evangelho de hoje vem falar para nós a respeito do jejum. O jejum é uma forma de rezar com o corpo, através do vazio que experimentamos na nossa dimensão orgânica. Recordamos que o vazio mais grave é a ausência de Deus. Com isto, nós percebemos que a falta do alimento em nosso corpo leva o nosso corpo único e exclusivamente a uma morte física. Mas a ausência de Deus, a falta de Deus, leva a nossa alma a uma morte espiritual, ou seja, a total ausência eterna de Deus. Portanto, o jejum é em geral
todo tipo de abstinência é como um impulso que nos leva a desejar mais intensamente a presença do Senhor na nossa vida, para que só nele saciemos o nosso desejo de plenitude, o nosso desejo de eternidade. Não teria sentido um jejum que nos impedisse de saborear a proximidade de Deus. É isso que Jesus nos faz ver hoje neste Santo Evangelho. É por isso que os seus discípulos não jejuam da mesma forma que os discípulos de João Batista e os fariseus jejuam. Os discípulos de Jesus já têm a alegria de viver com o Filho de Deus, enquanto os outros ainda não descobriram. Os outros ainda têm a sede, o desejo deste encontro. Mas os discípulos de Jesus já contemplam e vivem essa graça fisicamente na presença de Jesus. Pois um sinal da chegada dos tempos messiânicos era precisamente a abundância. Vemos isso, por exemplo, no delicioso vinho da festa do casamento em Caná da Galileia, ou na grande quantidade de pães e peixes que Jesus ofereceu à multidão. Era bom para os discípulos de Cristo experimentar esta sensação de bem-estar quando estavam com Jesus. É a mesma coisa que nós, cristãos, fazemos hoje, em dia, ao celebrar as festas de uma forma magnânima, na beleza do culto, na alegria da celebração e no sabor da mesa. Mas o Senhor acrescenta que vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Com esta fala de Jesus, de que o noivo será tirado, ele já está prefigurando a sua partida. Ele já está dizendo que não será permanente na vida deles, fisicamente. Não terá uma permanência na caminhada com os discípulos, mas chegará um momento em que o noivo vai ser tirado. Quem é esse noivo? Esse noivo é Jesus. E quando ele for tirado, aí todos irão jejuar. Na vida cristã há também momentos de penitência, de submeter o corpo para despertar ainda mais o desejo de Deus. Isso se dá a partir do momento em que nós fazemos o nosso jejum, a nossa abstinência de algo para oferecer em sacrifício agradável a Deus. Nós mortificamos o nosso corpo através do jejum para nos aproximarmos mais de Deus.
Porque quando estamos robustecidos, quando estamos satisfeitos, muito bem nutridos, às vezes, até mesmo de Deus, nós esquecemos. E a partir do momento em que nós nos dispusemos a fazer o jejum, a partir do momento que nós dispomos a fazer o jejum, a nos abstermos do alimento, nós nos sentimos fracos fisicamente e automaticamente nós também remetemos esta fraqueza à nossa alma quando ela está distante de Deus. Então, o jejum faz com que a nossa reflexão ela se aprimore e cada vez mais nós buscamos a presença de Deus. Com isto, vai gerar em nós a santidade, que é parâmetro essencial para a nossa salvação. Porque desde o Antigo Testamento, o Criador deixou claro: sede santos, assim como eu, vosso Deus, sou santo. E Jesus depois retoma praticamente a mesma fala, dizendo: sede santos, assim como o vosso Pai que está no céu é santo. Então, a santidade tem essa riqueza de passar por escassez e abundância, sempre com alegria, porque o Senhor está sempre perto de nós. O Senhor caminha conosco, está conosco todos os momentos, no momento da abundância, quando também nós nos abstemos para aproximarmos dele. Quando fazemos um pequeno sacrifício, não esquecemos que Cristo já triunfou e que a sua vida está em nós. Por isso, praticamos a mortificação com flexibilidade. A santidade tem a flexibilidade dos músculos soltos. Quem quer ser santo sabe comportar-se de tal maneira que, ao mesmo tempo que faz uma coisa que o mortifica, omite, senão é ofensa a Deus. Outra que também lhe custa e dá graças ao Senhor por essa comodidade. A santidade tem a rigidez do cartão. Sabe sorrir, ceder, esperar. É vida, vida sobrenatural. É algo que, ao passo que nós colocamos em oração, porque o jejum sem oração é simplesmente um gesto para perda de peso, para emagrecer, para qualquer benefício, exceto para a santificação de nossa alma. Então, o jejum, ele é algo que nos ajuda, juntamente com a oração, a uma vida elevada em graça, em bênção, a encontrarmos com algo sobrenatural
que é uma espiritualidade focada e centralizada na graça de nosso Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Senhor Jesus, agradeço a todos. Que Deus derrame graças e bênçãos sobre cada um de vocês. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que as bênçãos de Deus Todo-Poderoso desça sobre cada um de nós e permaneça para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneçamos na paz e que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus. Tenham todos um abençoado dia e uma semana repleta das graças de nosso bom Deus.